Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que bom reencontrá-los para a nossa aula de número 8. Nós já estamos caminhando para o final do nosso curso sobre interpretando as escrituras para as crianças, os jovens, né? Adolescentes e jovens, ensinando a palavra de Deus, né, para essa faixa etária que tem sido uma faixa etária muito carente do ensinamento das escrituras. E hoje nós teremos uma aula muito especial, que é a aula de continuidade da semana anterior, onde nós trabalhamos o pecado. Hoje nós trataremos da solução definitiva de Deus para o problema do pecado humano, que nós chamamos de salvação. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que vai tratar desse tema maravilhoso, né? Um tema que, acredito eu, seja de fundamental importância, mas também de fundamental conhecimento. Infelizmente, muitos ainda não dominam a doutrina chamada soteriologia, né? E hoje nós vamos estudar exatamente isso. Ensinando a fé bíblica a crianças, jovens e adolescentes, tornando a palavra de Deus significativa e acessível, e hoje falando sobre o caminho da salvação. Sempre que a gente falar de salvação, nós precisamos entender que a salvação é um ato divino. A salvação, ela só pode ser concretizada porque Deus a oferece. E é por isso que a salvação precisa ser aceita, né? Ela precisa ser aceita. E a ideia de aceitação, ela não é simplesmente um levantar de mãos. O levantar de mãos, muitas vezes, né, e algumas vezes, ela deve ser feito para identificação daquele que diz estar aceitando a mensagem do Evangelho, não é? Nos dias de Jesus, por exemplo, as pessoas não levantavam suas mãos. As pessoas eram batizadas, né? Ainda hoje, a confirmação da aceitação ela se dá pelo batismo. Mas na identificação do aspecto de que alguém está aceitando a fé cristã, há um levantar de mãos nas igrejas de cunho protestantes, principalmente aquelas inflamadas pelo pentecostalismo, né? No caso, a Assembleia de Deus e outras denominações pentecostais. Em algumas denominações, a pessoa ela apenas se entrega, não há um levantar de mãos, ela procura o obreiro, procura o pastor. Mas o que eu queria focar aqui é que esse ato é uma resposta a uma mensagem, né? A mensagem da salvação. Então, o levantar de mãos, o ir até a frente, o se batizar, são respostas que os homens dão para o projeto da salvação que Deus oferece. Ok? É sobre isso. Então, por que eu deveria aceitar, não é? Por que eu preciso aceitar? E é essa salvação em Cristo, né? A palavra salvação é de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que, às vezes, reflete uma vida espiritual descuidada e negligente, né? Em que falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante por sua comunhão. Muitas vezes as pessoas não sabem do que foram salvas, né? Salvação é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida e no caráter de todas as pessoas que pela fé recebem Jesus Cristo como seu único Salvador. Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda cito 2 Coríntios 5:17 e João capítulo 1, verso 12. Né? Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, também capítulo 3, verso 5, demonstrando que a salvação é um ato divino que deve ser aceito pelo ser humano. É interessante como Paulo trata disso, né, na carta aos Romanos, explicando que tudo se faz novo, né? Ela é uma nova criatura e tudo se fez novo. É um novo nascimento em Cristo, né? Um ato redentor. É tirar a pessoa da condenação e livrá-la do inferno, né? É dar a ela uma nova identidade, uma nova vida, um novo ser. E esse ser agora não mais controlado pelos seus desejos e impulsos, mas controlado
pela vontade de Deus nas Escrituras e através do Espírito Santo. Ok? Vamos aos sentidos, né? A gente tem feito muito isso, né? Estudado a morfologia das palavras que correspondem às doutrinas. Hoje nós vamos estudar o que é que a Bíblia fala sobre salvação. E eu escolhi duas palavrinhas para a gente tratar aqui. No Antigo Testamento, nós usamos a palavra Natsal e Yasha, né? As duas têm ideia de livramento e salvação, né? ou salvação. Alguns escritores utilizam mais Natsal e outros utilizam mais Yasha. Vamos dar uma olhadinha nos dois, né? A palavrinha Natsal aparece 212 vezes na Bíblia. E a ideia aqui é livrar mesmo, tá? Libertar. Eu coloquei essa gaiola para que você tenha ideia de que alguém estava preso e aí foi aberta a gaiola e essa pessoa pôde sair. Então isso é libertar, é livrar, né? Então o livramento é empregado aqui como salvação. Quantos de nós, não é, vivíamos presos em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas paixões, vivíamos presos no pecado e Deus nos livrou. A ideia de salvação é exatamente isso, né? Essa salvação, ela vem, ela é entregue ao ser humano a partir do momento que há aceitação, então ele é livre. Ele se torna livre. Vamos lá. Além de livre, a segunda palavrinha hebraica é Yasha, né? 354 vezes, sendo dessas 136 nos Salmos. E sempre que Yasha é utilizado, nós temos aqui conceder vitória, ajudar, salvar, né? Observe que Yasha vem também do termo Yahweh, né? Ou Yahvé, né? Não é? É interessante isso. Meu Salvador, Salvador, minha salvação, todos os textos que eu coloquei aí, né? Por isso Yahvé é Salvador, meu Salvador, minha salvação. Então, toda vez que Deus interfere para que o homem sobreviva, seja salvo, né? Veja, a ação é totalmente divina. O que há é a aceitação do ser humano. Talvez o termo que mais propague e faça a gente entender Yasha é Êxodo 14, onde o nosso Deus salva Israel da mão dos egípcios, conforme o versículo 30, né? E essa salvação, ela vem do Deus Todo-Poderoso que abre o mar, né? O Deus Todo-Poderoso que brada, né? E pragas no Egito são derramadas. O Deus que faz o sol escurecer, o Deus que envia rãs, o Deus que mata os primogênitos, mas também o Deus que abre o mar vermelho. Essa cena, né, do Mar Vermelho é uma das cenas mais espetaculares do Antigo Testamento, né? Quando Deus ordena a Moisés que ele toque e o mar recebe um vento forte durante toda a noite, esse mar se fende, duas colunas de gelo, né, como paredes são erguidas e o povo pode passar no meio do mar, atravessa para o outro lado. Do outro lado, o povo de Deus canta, Deus fecha o mar, seus inimigos são derrotados e o projeto de Deus de salvação é completado. Dali por diante, Faraó não vai persegui-los porque Deus já o derrotou no mar. Dali por diante, eles precisarão andar por fé, né? Eles precisarão andar com Deus através da fé. Então, o termo Yasha está interligado nessa vitória de Deus sobre o Egito, sobre Faraó, né? Quando Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio. Salvação, salvação. Só um Deus gracioso para salvar um povo difícil, né? Como no Egito, que é Israel, mas também só um Deus gracioso para salvar-nos. Às vezes eu me pergunto o que Deus viu em nós para nos amar tanto assim, não é? Muito bem, vamos em frente.
Não se preocupe, esse material será entregue a você e você vai poder ler ele de forma total. Então, como disse, o termo yasha ficou mais conhecido aqui. No grego, a palavrinha sozo vem dessa terminologia, né? Salvar, preservar, tirar do perigo. E é a palavra que substitui yasha, né, no Novo Testamento. Daí vem a palavra sotéria, né, de onde surge soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, no termo grego, salvação significa muitas vezes salvar da morte, né, conforme Mateus 8, 25, Atos 27 e 20, verso 31, da enfermidade, da possessão demoníaca ou da morte que já sobreveio, né? Mas na grande maioria das ocorrências refere-se a uma salvação espiritual que Deus providenciou por meio de Cristo e que as pessoas experimentam pela fé. Então, o que é salvação? Salvação é um ato gracioso de Deus em atingir o ser humano, dando a ele livramento, liberdade, para que ele possa servir. Talvez esse seja o grande resumo do que é ser salvo. Porque a salvação vai abarcar diversas esferas que a gente vai ver ainda na aula de hoje, mas é muito importante entender que é um ato divino. Você não pode salvar-se, né? Salvação não tem nada a ver com pertencer a uma denominação. Salvação não é isso. Salvação não é ter um cartão de membro. Salvação não é ler a Bíblia, né? Tem pessoas que leem a Bíblia para distorcê-la. Não é ser religioso. Salvação não é ser religioso, né? Na realidade, o salvo ele não pode ser religioso. O salvo ele pertence a Cristo. A salvação está muito mais ligada a uma certeza de que a minha dívida para com Deus foi quitada. Quando a gente estudou sobre Adão lá atrás e a queda, que Deus expulsa ele do jardim, antes de sair, Deus faz uma promessa, que ele enviaria o Messias. Ele esmagaria a cabeça da serpente. E ele daria uma vitória extrema ao ser humano, né? Essa promessa foi feita ainda no jardim, no dia da queda, enquanto Deus está dizendo ao homem e à mulher o que vai fazer com eles. Mas o próprio Deus garante que vai, através do processo da salvação, restaurar esse homem. Então a salvação é exatamente isso, né? Esse processo pelo qual o homem passa para voltar a pertencer a Deus. Deus precisa livrá-lo, Deus precisa libertá-lo, Deus precisa intervir para que esse homem possa aceitar essa salvação, né? Lembrando que nós não cremos numa salvação que seja escolha de Deus, né? No caso aqui, a questão do calvinismo, Deus escolhe quem vai salvar e quem não vai. Não. A salvação é oferecida a todos. Agora, nem todos serão salvos. Irmão Jonatas, Deus sabe os que serão salvos? É claro que sim, né? A presciência de Deus faz com que Deus conheça todos que serão salvos, mas a sua presciência não é determinativa, ela é constatativa. A presciência de Deus em prever, né, aqueles que serão salvos apenas mostra quem serão e não porque Deus os escolheu. Tá? Mas isso é debate para uma outra aula. Importante saber que Deus ama a todos e deseja que todos sejam salvos. É isso que a Bíblia ensina. Muito bem. Vamos lá. Deus opera de forma ordenada, sistematizada na própria natureza. Contudo, ele não deixou a salvação do homem seguir segundo as experiências acidentais e incertas, né? A Bíblia revela que Deus tem um plano muito bem definido e plenamente perfeito de salvação. Neste plano estão inclusas a chamada para a salvação, a condição para a salvação e as bênçãos da salvação. Qual é o plano de Deus, né? O plano é Deus convocar essas pessoas para serem salvas, né? E aí vem a pergunta: quem são as pessoas chamadas? A quem é oferecida a salvação? Primeiro, aos predestinados. E aos predestinados não significa que Deus já escolheu pessoas para serem salvas, mas que a salvação será oferecida
aos salvos, né? Romanos 8,30 é muito claro em relação a isso. A predestinação, meus irmãos, é uma doutrina bíblica, a gente não pode negar, tá? Então, sim, Deus chamará aqueles que ele predestinou, ou seja, né? Ele de antemão os predestinou. E a predestinação, na nossa forma de enxergar, ela é muito mais da igreja do que individual. Então, a igreja são os predestinados ao céu, tá? Por exemplo, Paulo diz em Romanos que os predestinados serão salvos, né? Mas Jesus também oferece salvação a quem está cansado e oprimido, né? Aqui eu uso o termo sobrecarregados. Sobrecarregados, né? Cansados e abatidos, sobrecarregados. Mateus 11:28. A todos que creem em Jesus, né? João 3:15-16, né? Que Deus enviou seu Filho para que ele morresse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É dito também que a salvação é oferecida até os confins da terra. Olha a quantidade de texto que demonstra isso. E a quantos encontrais. Eu gosto muito de Mateus 22:8 e 9, né? 22, a partir do verso 1 em diante, chegando até o 9, que o Senhor convida pessoas, para quem fez o meu curso de parábola sabe disso, né? Ele convida as pessoas para que elas possam estar com ele no seu reino, se alegrando porque ele está dando um grande banquete em comemoração ao casamento do seu filho, mas as pessoas não querem ir, né? Não querem participar da festa do rei. O que acontece? O rei manda os servos ir nas ruas, nos valados, nos becos, para convidar quem quiser para entrar. E aí entram os cegos, os coxos, os aleijados, a gente, né? Que não tinha o convite, que não merecia. E nós aceitamos o convite de Deus para participar da sua festa, do seu reino. E o rapaz, o servo, diz assim: Senhor, ainda há lugar, não é? Então sempre haverá espaço na casa de Deus para aqueles que desejam aceitar a sua salvação. Então não ficou ninguém de fora, né? Na convocação para a salvação, todos os homens são chamados à salvação. Vamos em frente. Como as pessoas são chamadas? Primeiro pela palavra de Deus, né? Romanos 10, versos 16 e 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele também chama pelo Espírito Santo. Isso é notável, né? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme os textos que eu estou citando. Chama através da pregação da palavra, né? Que é os seus mensageiros, né? Aqueles que vão falar lá. A gente, por exemplo, tem o caso de Jonas. Jonas prega, né? Jonas é um caso atípico, mas um caso que precisa ser citado, né? Jonas, ele prega em Nínive e ele não quer que as pessoas sejam salvas. Ele quer que elas sejam condenadas. E Jonas deseja essa condenação porque os assírios são inimigos do seu povo. Mas ele mesmo diz no capítulo 4 que o desejo dele de não ir pregar é porque ele sabia que não somente o povo se arrependeria com a mensagem de Deus, como Deus também se arrependeria e libertaria aquele povo que merecia, segundo Jonas, a condenação. Então, Jonas sabe que a pregação da mensagem tem o poder de transformar vidas, né? Tem um poder absurdo, a pregação do evangelho. Uma quarta realidade sobre essas pessoas que são chamadas é Deus chama através da sua providência, através da sua bondade, chama as pessoas ao arrependimento, mas se não conseguir, seus juízos devem fazê-lo. Então, uma forma de Deus fazer é através da sua providência, né? Através da sua bondade, da sua misericórdia, para que os homens venham se arrepender. Caso esses homens não se arrependam, o juízo de Deus é a consequência direta. Qual é a condição, irmão Jonatas, para alguém ser salvo? São duas. Primeiro, ele precisa se arrepender. E o arrependimento é um estado muito mais do que mental. É um momento de mudança de chave, né? Quando o filho pródigo, por exemplo, é arrependimento e fé, o que é necessário, né? Deixa eu olhar vocês. A primeira coisa que o filho pródigo faz é cair em si e deseja retornar para os braços do seu pai. A ideia de arrependimento não é só quando ele sente, mas quando ele se levanta. Ao levantar-se e ir ao seu pai, ele está literalmente
se arrependendo. Então, o arrependimento não é um sentimento, é um ato de voltar para tentar, vamos dizer assim, consertar aquilo que foi quebrado, né? É a tentativa humana de responder à salvação divina. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, fé. É impossível ser salvo sem crer, né? Crer que Jesus é o Salvador, que ele é o Messias. E algumas pessoas até questionam, né? Por que eu tenho que crer para ser salvo? Bem, você precisa crer que é pecador. E aí você vai entender que quando é pecador, você não pode consertar o seu erro. Nós vimos isso na aula passada. É impossível ser humano, por si só, consertar o erro do pecado em sua vida. Mas ele pode, através da fé, crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar os seus pecados, não é? Isso é muito importante. Então, as duas condições para a salvação em relação aos seres humanos é necessário arrependimento e é necessário fé. A importância do arrependimento. O arrependimento é algo tão maravilhoso que a Bíblia, de ponta a ponta, fala sobre isso, né? Desde os profetas orais, aqueles que apenas falaram, né? Os profetas escritos, que foram usados por Deus para escrever a Bíblia, mas João Batista, o próprio Jesus, a mensagem do Messias é uma mensagem de arrependimento. Não é a mensagem dos apóstolos, é uma mensagem de arrependimento. No dia de Pentecoste, Pedro prega o arrependimento. O apóstolo Paulo também pregava o arrependimento. Então, o arrependimento é a chave de aceitação da obra redentora de Cristo. Sem arrependimento, é impossível ser salvo, né? E é necessário ter fé. Então, precisa-se crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? É necessário entender que ele foi o nosso substituto no Calvário. Ele pagou o preço que nós devíamos a Deus. Ele pagou com seu próprio sangue, né? Isso está na Escritura. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela fé, nós somos enriquecidos com o Espírito pela fé, somos santificados pela fé, guardados pela fé e estabelecidos pela fé, e vencemos as dificuldades pela fé. Então, a vida do cristão ela é norteada pela fé. Fé em seu Redentor. Não é? Não é a fé pela fé, é a fé em Cristo. Não é? Não sei se sabe, mas existem 4 tipos de fé. Acho que vale a pena a gente mencionar isso aqui, né? Existe a fé natural, que não serve para nada. É a minha ideia de mim mesmo, por exemplo, quando eu me olho no espelho e me vejo, né? Então eu sei que eu sei o que é real e o que não é, né? É a crença, por exemplo. Vocês têm fé natural quando acreditam que essa aula será postada todas as segundas-feiras às 18 horas, para quem está assistindo esse curso gravado, né? Então, toda segunda-feira a primeira turma estava recebendo essa aula às 18 horas. Então eles criam que às 18 horas eu ou a minha equipe postaríamos a aula lá. Isso é fé natural, não serve para nada, né? É a fé também que existe um Deus, mas que ele não se mete com a gente. Os cientistas têm esse tipo de fé, né? É a fé que existe um Deus, mas a gente não se comunica com ele. É fé natural, ela não salva ninguém. Existe a fé como dom, é a capacidade de crer em milagres, né? Existe a fé como fruto, que é a capacidade de tomar atitudes por conta do que se crê. Exemplo, José. José vai fugir, da mulher de Potifar, porque para José pecar com aquela mulher, não é, ter contato físico com aquela mulher, é a mesma coisa que pecar contra Deus. Então, o que faz José fugir não é medo de Potifar simplesmente, não é porque ele é bonzinho demais, é porque ele diz assim: como eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus. Então, o conceito de pecado em José está tão bem formulado que ele sabe que deitar com a mulher do próximo faria o pecar contra Deus. Então, a fé em Deus faz com que José seja fiel. Isso é a fé como fruto. É a ideia de fidelidade. É a mesma fidelidade, por exemplo, através da fé, que fez com que os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias não aceitassem se curvar diante da estátua de Nabucodonosor.
Então, quando eles dizem, nós não vamos nos curvar, aquela decisão é por fé. Ele diz, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar, se ele quiser. Se ele não quiser, a gente continua irredutível. Nós não vamos se curvar às suas imagens. Então, essa fé produz o fruto, né? O caráter, que o fruto está ligado a caráter. E a fé salvífica, que é a crença em que Jesus, na cruz, está pagando pelo nosso pecado. Jesus está liquidando a dívida que nós tínhamos para com Deus. Vamos correr, que eu só tenho mais 10 minutos. Vamos lá. Então já vimos que somos salvos pela fé, enriquecidos com o Espírito pela fé, santificados pela fé, guardados pela fé, estabelecidos e vencemos pela fé. Aspectos da obra salvífica. Como é que a obra salvífica ela se apresenta? Não existem 3 características que a gente precisa conhecer. Todas elas acontecem de forma simultânea. Exemplo: justificação, regeneração e santificação. Na justificação, Deus torna o ser humano justo diante dele, devido ao pagamento que Jesus já fez. Então, você é declarado justo ou justificado, não pelos seus atos, mas pelos atos de Cristo. É como se você estivesse em uma fila para encontrar Deus. Né? O livro Peregrino trata muito bem disso, né? Alguém carregando um fardo e ele vai para Deus, até que ele encontra Jesus. Ou Jesus o encontra. Então, ele encontra Jesus, ou Jesus o encontra, e esse homem tem a oportunidade de trocar o fardo. Né? Agora imagine que esse fardo seja uma pilha de papel. Imagine comigo que esse homem está carregando uma pilha de papel onde contém todos os seus pecados descritos um a um. E esse homem está indo até Deus. E ele será condenado. Mas no meio do caminho ele parou, encontrou Jesus. Jesus perguntou se ele desejaria trocar com ele. E Jesus oferece a sua folha limpa, né, pelo sangue dele mesmo, e recebe todos os pecados do ser humano. Quando o ser humano apresenta a ficha a Deus limpa, ele apresenta uma ficha que não é dele, é a ficha de Jesus. Houve uma troca. Então Deus o considera justo não porque ele fez obras de justiça, mas porque Jesus alcançou isso na cruz. Então justificação é um ato divino pelo qual Deus nos considera justos pelo que Jesus fez. No segundo ponto dessas 3 grandes bênçãos advindas da salvação, nós temos a regeneração. E a regeneração, ela atinge o homem de forma subjetiva porque ele nasce de novo, né? Ele agora é adotado por Deus. E essa adoção, ela é muito mais do que a adoção que a gente tem nos nossos dias. Não é simplesmente receber um papel dizendo que você, a partir de agora, é filho de fulano. Não. Existe uma mudança no caráter. É por isso que é dito que você nasce de novo, né? A regeneração é exatamente isso, o nascer de novo. E por fim, santificação, que sugere uma cena do templo, né? As pessoas que utilizam a palavra santidade, santificação, estão falando de separação exclusiva para Deus. Os meios de justificação é a fé, a fonte da justificação é a graça, e o fundamento da justificação é a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é o que Cristo fez para que eu e você fôssemos livres. Ok? Um outro tema muito, muito interessante para ser debatido na doutrina da salvação é a graça, que é o favor para as pessoas que não merecem. Né? É um favor imerecido, é um presente de Deus, é um dom de Deus, é tornar alguém agradável, carismático, atraente, agradável. A ideia de graça é uma transformação a partir de um favor por alguém que não merecia, né? Não merecia. É a atitude ou provisão graciosa do Senhor para com o indigno transgressor de sua lei, conforme Romanos 3, 9, 26. Resulta na parte de Deus para com o pecador em misericórdia, conforme os textos que eu cito, benevolência, paz, gozo, alegria, beleza e adorno. A graça, irmãos, é o que nos faz ser quem somos. A graça é a transação de Deus com o homem, absolutamente dependente da questão de merecer ou não merecer. Graça não é tratar a pessoa como merece, isso é justiça.
nem tratá-la melhor do que merece. Isso é conivência. O que é graça? Schaeffer responde: é tratá-la graciosamente sem a mínima referência aos seus méritos. Graça é amor infinito, expressando-se em bondade infinita. Né? Somente Deus poderia nos oferecer isso. Para concluir, vamos falar um pouquinho de santificação. A santificação é um processo em que todos estamos. Né? Eu coloquei aí, estou em obras. É exatamente essa plaquinha que tem em nós. Porque a santificação é a ideia de consagrar algo, né? Tornar aquilo apenas exclusivo para o uso de Deus. Eu costumo dar um exemplo das peças do tabernáculo, né? Porque ninguém utilizava a pia para algo natural, porque as pessoas não utilizavam o grande altar para queimar suas próprias carnes. Por quê? Porque aquilo ali tinha sido reservado exclusivamente para Deus. Então, aquilo que é exclusivo de Deus, os homens não podiam utilizar. E essa ideia de exclusividade é uma ideia bíblica, né? É a ideia de que os seres humanos precisam pertencer exclusivamente a Deus. Então a salvação, ela abarca também a santidade. E a santidade é entender que agora somos de Deus. Tá? Essa santidade possui 3 estágios. Deixa eu apresentar a vocês. Não se preocupe, já estamos caminhando para o fim. Ela tem 3 estágios. Né? O estágio presente, passado e futuro. Antes de apresentar os estágios, eu preciso dizer algumas ideias errôneas, né, sobre santificação. Santificação não é erradicação. A ideia de erradicar é tirar, né? Tirar o pecado e agora você não peca mais porque você é santo. Não, não é isso. Né? Santificação não tem nada a ver com erradicação, até porque nós somos pecadores, remidos, mas pecadores. Também não é ideia legalista de santidade, né? Eu faço para poder demonstrar aos outros que eu sou assim. Não, nós não somos fariseus. Nós não acreditamos nisso, né? Também não é a ideia do ascetismo, né? Ah, eu vou fugir do pecado, eu vou correr, eu vou morar em um lugar... Não, não é isso. O pecado não está no ambiente apenas, ele está em nós. O chassis está empenado, né? Essa é a ideia de santidade errada. E o tempo da santidade nós temos 3, né? Posicional diante de Deus, que ela é instantânea a partir do momento que você aceita. Ela é progressiva no sentido de prático, é o que a gente está vivendo hoje, né? Dia após dia, não é? Essa é a ideia, não é? E também ela será plena. E a ideia de plena aqui, né, ou santificação futura, ela se dá a partir do momento da ressurreição dos mortos e a transformação dessa matéria em um corpo glorioso. Então, o que é a santificação instantânea? É a santificação que a gente recebe quando aceita Cristo. O que é a santificação presente ou progressiva? É aquela que me deixa cada dia mais parecido com Cristo. E quando eu vou receber a santificação completa? Apenas no ato do arrebatamento. Né? Somente aqui. Conclusão. É uma frase do C.S. Lewis. Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. O carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar. O alimento do qual deve alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distante dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram. Tal coisa não existe. O que eu quero dizer com isso, né? Semana que vem estudaremos sobre o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer com essa frase do livro para a gente terminar? Deus nos criou para ele. E salvação nada mais é do que a oportunidade de voltar a ser dele. E como é que eu consigo isso, irmão Jonatas? Aceitando o sacrifício de Cristo. Irmão Jonatas, eu preciso dizer isso às crianças? Precisa dizer isso aos adolescentes e aos jovens. Deus está esperando por elas de volta. Deus as criou e Ele espera que todos nós voltemos para Ele. E essa volta é a salvação. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai, vem, se não for por Ele. Né? Que essa mensagem seja a sua mensagem esses dias.
dizer às crianças, aos jovens, aos adolescentes, que eles precisam entender que eles são salvos por Deus. Me deixa orar. Pai, obrigado por mais uma aula na qual tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho o projeto da salvação. E eu queria muito, Senhor, que o Senhor despertasse o meu irmão, a minha irmã, que está me ouvindo agora, para desejar não apenas ser salvo, mas levar essa mensagem adiante, principalmente para esse grupo de crianças, jovens e adolescentes que precisam, Senhor, entender de uma vez por todas o que é salvação. Ajuda-nos para que a nossa mensagem sempre contenha esse teor, o teor do poder do Teu Evangelho, que é nos salvar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na próxima aula estaremos estudando sobre o Espírito Santo, né? É claro que não será uma exposição muito árdua, mas a pessoa do Espírito Santo, e eu pretendo também tratar sobre Trindade, já que eu já falei da pessoa de Deus, do Senhor Jesus Cristo, agora eu vou falar sobre o Espírito Santo, e aí dá para a gente fechar com o tema Trindade, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.